as notícias, as informações do que vai acontecer nos próximos dias. No entanto, eu gostaria de fazer alguns destaques. O primeiro deles é lembrar que o Rema ainda está com as matrículas abertas e com 10% de desconto. Você que ainda não fez o Rema, eu quero te dizer, o Rema mudou a minha vida, a vida da minha família e a vida de muitas pessoas que eu conheço, e eu tenho certeza que vai mudar a sua também. Então, aproveita essa oportunidade e faz já a tua matrícula. Você que já é graduado, passa lá ao final do culto e abençoa alguém com a matrícula ou com a parte dela. Amém? Glória a Deus. E por falar em Rema, próxima sexta-feira teremos a aula nacional de abertura do Rema. É uma excelente oportunidade para você que ainda não fez sua matrícula e quer conhecer o Rema. Vem sexta-feira para você conhecer, você vai ter um gostinho do que é uma aula do Rema, e eu tenho certeza que você sairá daqui impactado. A aula é aberta ao público, então para você que é graduado, traz um convidado com você, aquela pessoa que você deseja que faça o Rema, que você quer que ela conheça, traz ela, tá bom? Próximo sábado teremos o Virtuosas Day para as mulheres. Eita, vou repetir. Próximo sábado nós teremos o Virtuosas Day. Cadê as mulheres? Glória a Deus. Gente, essa é uma programação única no ano, uma programação maravilhosa e é imperdível. Você que é mulher não pode ficar de fora. Então vem, faz presença aqui, traz outras convidadas com você, porque certamente você sairá daqui edificada e abençoada em nome de Jesus. Não perde. Gostaria de lembrar também sobre o batismo, que acontecerá no dia 15 deste mês. Você que ainda não é batizado nas águas, passa lá no balcão de informações ao final do culto para você se informar melhor. Você que já é batizado, é membro da nossa igreja, se programa para você estar aqui. Vamos lotar esse auditório, gente. Porque para você que já se batizou, você já participou de muitos. Mas para a pessoa que vai se batizar, será a única vez na vida dela. E é importante que nós, como igreja, como família, façamos parte da história dessa pessoa. Amém? Então se programa para estar aqui. Agora sim, bem informados, eu gostaria de saber se há alguém aqui nesta manhã que está nos visitando pela primeira vez. Se é a primeira vez que você está aqui, olha só, nós temos visitantes. Daqui eu vejo você muito bem. Mas você que nos visita, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor, para que toda a igreja possa te receber da melhor maneira possível. Os nossos irmãos já sabem bem o que fazer. Glória a Deus. A você que nos visita, eu quero te dizer, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é uma excelente igreja. Se você está procurando algum lugar para se congregar, aqui você vai ser muito bem recebido, tá? Se não, se você já se congrega em algum lugar, manda um forte abraço para o seu líder, para o seu pastor, tá bom? Seja bem-vindo. Agora vamos avançar para uma parte muito importante do nosso culto. Vamos falar sobre dízimos e ofertas. E eu gostaria que você abrisse comigo em 2 Coríntios, no capítulo 9, verso 6. Segundas Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo estiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. E Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Eu gostaria de destacar, queridos, que o apóstolo Paulo ele faz menção aqui, um destaque muito importante, né? A forma que nós dizimamos e ofertamos. Ele diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, mas não com tristeza ou por necessidade. E ele diz: porque Deus ama a quem dá com alegria.
Então, muitas vezes nós viemos aqui à frente ou fazemos o nosso Pix de uma forma, digamos, desleixada, ou às vezes no automático ou inconsciente, e não prestamos atenção na forma em que nós fazemos isso. Precisamos lembrar sempre que isso é uma adoração ao Senhor, e nós não podemos adorá-lo de qualquer forma. E a palavra de Deus nos instrui a forma certa e correta que nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer com toda a alegria do nosso coração. Amém? Muitas vezes as coisas não estão acontecendo na nossa vida, mesmo nós ofertando, mesmo nós dizimando. Mas muitas vezes é porque nós não prestamos atenção, observamos ao que a palavra nos instrui. Amém? Precisamos fazer isso com toda a alegria do nosso coração, porque nós somos generosos assim como Deus é. Amém? Então, com essa palavra, eu gostaria de te conduzir a separar o seu dízimo, a sua oferta. Se você prefere fazer através de dinheiro em espécie, há um envelope aí à frente da sua cadeira, você pode estar utilizando-o para isso. Se você prefere fazer de alguma forma digital, aqui atrás no telão temos o Pix, a chave Pix, que é o CNPJ da nossa igreja. E lá atrás nós temos as tesoureiras, que podem te receber caso você prefira fazer através de cartão de crédito ou débito. Para você que nos acompanha através do YouTube, aparece aí para você também um QR Code e a chave Pix da nossa igreja. O que não faltam são opções e oportunidades para nós podermos abençoar o reino de Deus e sermos abençoados. Amém? Gostaria de te lembrar também que se você trouxe o alimento para o projeto Bem na Hora, você pode trazer aqui também e depositar à frente, certo? Então, levanta o seu envelope, a sua mão e ora comigo. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo privilégio que nós temos de poder adorar e semear no Teu reino. Senhor, nós somos privilegiados por isso, fazemos isso com toda a alegria do nosso coração, porque o Senhor nos ama por isso e nós te amamos também, Pai. Em nome de Jesus, recebe, Senhor, como adoração. Amém. Vem com alegria, querido. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse eu vi, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Você pode dizer isso? Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de nossa adoração. Dia e noite suba de. Dia e noite, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno, Tu és digno de tudo. Só Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória. Você pode dizer isso mais uma vez? Tu és digno de tudo. Sim, Tu és.
Aleluia, glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença que está sobre as nossas vidas. Obrigado pela aliança que nós temos com o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é bom. As Suas misericórdias duram para sempre. Nós estamos aqui nessa manhã com o nosso coração aberto, com os nossos ouvidos abertos, prontos para ouvir a instrução da Tua palavra. Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. O Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Não há nenhum Deus como Tu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos resgatou. O Senhor nos resgatou de uma condição de pecado, de uma condição de miséria, de uma condição de perdição. O Senhor nos fez filhos de Deus. Nós somos gratos a Ti nessa manhã. E nós que estamos aqui, Senhor, queremos Te dar o nosso melhor culto, Senhor. Estamos aqui dispostos a abrir os nossos corações, a ouvir a Tua palavra, estar disposto a renunciar aquilo que precisa ser renunciado, a fazer aquilo que precisa ser feito. Por isso, Deus, no nome de Jesus, derrama da Tua graça sobre nós nessa manhã. Eu quero declarar, Senhor, que nesse lugar haverá curas, haverá libertação, haverá o mover do Espírito sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar o sopro do Espírito sobre nós nessa manhã. Todas as correntes, todos os jugos sendo quebrados agora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor em manifestação nesse lugar. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Debaixo da inspiração do Teu Espírito, nós estamos aqui dispostos, Senhor, a nos render diante da Tua vontade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abra o seu coração nessa manhã. Cante mais uma vez isso que nós cantamos ainda há pouco, com todo o seu coração. Em nome de Jesus, cante. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo, pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tua é a glória, Tu és digno de tudo. Aleluia, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Tu és digno. Aleluia, sem Ele, queridos, nada disso aqui faria sentido. Nada disso aqui faria sentido sem a presença do Senhor manifesta nas nossas vidas. Aleluia, se você veio aqui nesse lugar, nessa manhã, abra o seu coração. Não fique pensando lá fora o que você vai precisar fazer, as coisas que você precisa resolver. Se conecta com o Senhor nessa manhã, porque há algo de Deus para ser liberado sobre a sua vida nesse lugar. Aleluia, a unção de Deus está sobre esse lugar. A unção de Deus está sobre esse lugar. O poder do Espírito está sobre esse lugar. Em nome de Jesus, receba mais do Senhor agora. Em nome do Senhor Jesus, receba mais do Senhor agora. A unção de Deus, o Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, está nesse lugar, pronto para operar milagres, operar maravilhas, operar o mover do Espírito no nosso meio. Aleluia, obrigado Jesus, obrigado Jesus, Tu és digno de toda honra, Tu és digno de toda glória. Aleluia, bendito é o Teu nome eternamente. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, obrigado Senhor. Amém, queridos.
Glória a Deus. Você pode sentar aí dando glória a Deus. Amém. Você que decidiu sair dessa casa na manhã de um domingo, né, de um feriado prolongado, para estar aqui nesse lugar, cultuando ao Senhor. Quero dizer para vocês que a melhor coisa que você fez é estar aqui, não por causa do pregador, não por causa do grupo de música, do departamento de louvor, mas porque você veio adorar o Senhor com todo o seu coração. Amém, queridos? Existe uma graça nisso, amém? Existe algo de Deus para ser liberado sobre a sua vida, porque você decidiu. Você poderia estar dormindo, o tempo está mais frio, podia estar lá enrolado nos lençóis até essa hora, mas você decidiu estar aqui. Amém? Glória a Deus. Obrigado, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Estamos felizes pelo aquilo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, tem nos abençoado. Nós temos crescido como igreja, amém? A nossa igreja está crescendo, está prosperando. Pessoas estão chegando, amém? Você que está aqui, talvez seja um novo membro dessa igreja, eu quero incentivar você a procurar algum departamento da igreja para se envolver, amém? Nós estamos envolvidos em uma grande obra e nós precisamos mesmo estar envolvido mesmo com a obra do Senhor. Não fique conformado em só vir aos cultos, aos domingos, às quinta-feiras e depois voltar para a sua casa. Amém? Não fique conformado com isso. Se envolva na igreja, se envolva nos departamentos, no serviço ao Senhor. Isso vai trazer crescimento para você. Amém? Maturidade chega quando nós servimos ao Senhor, porque aí nós começamos a entender com clareza muitas coisas. Muitos princípios estabelecidos por Deus são manifestos a nós, claramente quando nós estamos servindo ao Senhor. Amém? E eu quero incentivar mesmo você que é um novo convertido ou que é novo na igreja a se envolver, né, em um dos departamentos. Queria pedir aos meninos que melhorassem aqui o meu retorno, por gentileza. Amém, queridos? Existe bênção para nós quando nós servimos ao Senhor. Amém? Hoje eu queria falar sobre um tema. Eu fiquei orando ao Senhor, pedindo uma direção a respeito daquilo que deveria falar hoje. E demorou um pouco, eu já estava ficando aflito. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale? E não chegava. E em oração pedindo ao Senhor a direção, até que o Senhor trouxe ao meu espírito, né, uma palavra que está em 1 Reis, no capítulo 19, né? E o tema da nossa ministração é atendendo ao chamado de Deus. Amém? Abra aí a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 15. Amém? Diz assim: disse-lhe o Senhor, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás reis sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirá profeta em teu lugar. Amém? O contexto desse texto aqui que nós acabamos de ler, queridos, é um contexto em que o profeta a qual Deus está trazendo essa mensagem estava debaixo de grande aflição. Amém? Aqui ele já estava um pouco melhor, mas há alguns instantes, algum tempo, né, há poucos dias, ele estava debaixo de uma pressão terrível. Ele tinha proposto em Israel um desafio com os profetas de Baal que existiam lá, contra deuses estranhos que estavam lá dentro, né, dali da comunidade de Israel. E ele estava revoltado com aquela situação, ele pensava que só existia ele de profeta, que todos os outros profetas tinham se corrompido, todos os outros profetas tinham se perdido, tinham sido mortos, porque existia um espírito maligno operando numa vida de uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela tinha, ela seduzia os profetas, amém? Tirava a visão dos profetas, era uma mulher terrível. E quando Elias estava nessa situação, ele se revoltou. Ele chegou diante do povo, chegou diante dos profetas e fez um desafio para saber qual seria o verdadeiro Deus de Israel. Amém? E naquela situação, quando ele faz ali um desafio de holocaustos, eles fazem uma proposta: olha, vamos pegar um novilho, vamos colocar sobre o altar, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. O povo, na hora que viu o profeta falando isso, achou interessante. Sabe quando a gente ouve assim alguma coisa que chama a nossa atenção, fica todo mundo alvoroçado? Foi exatamente isso que aconteceu lá. Eles vieram e estavam lá, e Elias disse: olha, vocês podem fazer primeiro. Os profetas de Baal começaram a fazer, né, fizeram lá o altar dele, colocaram o boi,
colocaram o seu sacrifício e começaram a clamar o Deus Baal. Clamavam, se cortavam, choravam, esperneavam, faziam tudo que podiam fazer e nada acontecia. Não quer dizer, queridos, que esse Deus Baal não tinha poder lá. Na verdade, isso era uma entidade demoníaca que ainda hoje opera no mundo. Amém? Existem pessoas envolvidas com o ocultismo que cultuam o Deus Baal, ainda hoje. Então, essa entidade, de fato, ela tinha manifestações espirituais. Tanto é que eles tiveram a coragem de colocar um holocausto, colocar um sacrifício e esperar que, de fato, fogo viesse do céu e consumisse. Só que, queridos, contra o nosso Deus não existe outro Deus. Não é uma questão de você fazer uma luta entre Deus e o diabo. Não existe isso, nunca existiu isso. Deus é soberano. O diabo não pode sequer se voltar para Deus, porque ele não tem nem poder e nem autoridade. Deus é soberano, Deus é o Todo-Poderoso. Eles fizeram lá o sacrifício, daqui a pouco o Elias já estava chateado, já tinha ficado entediado, acredito que eles lá fazendo sacrifício, Elias bocejando. Elias disse, olha, talvez o Deus de vocês viajou, uma entidade importante, ou talvez está ocupado com alguma coisa. E eles lá se cortando, se dilacerando, o sangue caindo no chão, esperando a manifestação desse Deus, e nada aconteceu. Elias disse, tá bom, agora é minha vez. Elias foi lá, a primeira coisa que ele fez, ele ajeitou o altar, colocou as pedras, pegou o novilho, fez conforme era necessário que se fizesse, colocou o novilho, e diante do povo ele disse, Deus, mostra que eu sou seu servo, que existe profeta Israel, e responde com fogo. Queridos, exatamente como ele falou, aconteceu. Desceu fogo dos céus, consumiu todo o holocausto. Antes disso, ele tinha dito para que se colocasse água sobre a oferta, água sobre o novilho. Fizeram lá uma vala ao redor para que segurasse a água. Eles jogaram água em cima, jogaram água de novo e jogaram água pela terceira vez. Estava tudo encharcado, o fogo desceu, consumiu, secou a água, consumiu, né, aquela oferta, e as pessoas viram que, de fato, o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Elias se empolgou, pegou uma espada, encurralou o pessoal e matou, foi todo mundo. Os 400 profetas de Baal. Aqueles homens foram mortos à espada. Quando a esposa de Acabe, Jezabel, viu aquilo, quando ela olhou aquela situação, ela se revoltou, se enfureceu e disse, olha, da forma que ele fez com eles, eu vou fazer com ele também, vou matar, vou dilacerar, vou fazer pior. Quando o homem de Deus ouviu essa palavra, ele temeu. Olha só que interessante, queridos. O homem que fez descer fogo do céu, através da sua fé, através da sua aliança que ele tinha com Deus, esse homem já tinha um histórico com o Senhor, de coisas extraordinárias que tinha feito. Mas quando ele ouviu uma palavra de uma mulher, né, que estava debaixo de uma influência maligna, ele temeu. Ele fugiu. E aquele homem que ainda há pouco era um homem forte, profeta do Senhor, cheio da palavra, ou melhor, cheio do Espírito, o Espírito de Deus vinha sobre ele, ele tinha a palavra de Deus na boca, era uma dispensação diferente da que nós estamos hoje, então eram condições diferentes, amém? Mas ele era um homem de Deus, e ele naquela situação começou a ficar depressivo, fugiu para o deserto, querendo a morte. Interessante que ele está querendo a morte e está fugindo da morte, aí não dá para entender muito bem, mas o fato é que ele fugiu. E o Senhor, queridos, mandou um anjo para que levantasse aquele homem. Deu comida, deu água e o homem dormiu. Era um tratamento, amém? Tratamento para aquele momento que ele estava, ele precisava dormir, então tinha um tratamento físico e um tratamento espiritual. Bebia água, comia o pão, dormia. Acordava, bebia água, comia o pão e dormia. O Senhor disse para ele, olha, homem, existe uma jornada muito grande ainda para você. Então te levanta. Vai, aí faz isso que nós lemos aqui. Unge o rei, unge 2 reis e unge a Eliseu como profeta em teu lugar. Interessante, queridos, que aí se inicia para nós temos hoje as literaturas que mostram isso, mas é engraçado que no momento em que Deus está falando com Elias a respeito de Eliseu, Eliseu não sabia de nada. Eliseu estava lá trabalhando. Eliseu era um homem
muito provavelmente uma família nobre, família rica, que tinha bois, e ele trabalhava com isso. E ele estava lá trabalhando. E o chamado de Deus já estava manifesto. Ele ainda não sabia, porque o profeta não havia chegado. Mas o chamado de Deus já tinha sido derramado sobre a vida dele. Queridos, nós precisamos entender, existe um chamado de Deus para as nossas vidas. Talvez algum de nós já sabemos o que Deus tem nos chamado para fazer, outros ainda não têm essa noção, não têm essa clareza, mas tenha certeza, Deus tem um chamado para cada um de nós. Existe algo de Deus para que nós possamos fazer. Elias, quando está ainda no seu caminho, Eliseu está trabalhando ali, e queridos, Eliseu muito provavelmente era um homem rude. Muito provavelmente Eliseu era um homem meio grosseiro. Por quê que eu estou falando isso? Depois você vai ler lá os textos da frente, e você vai ver que ele era um homem realmente casca grossa. Mas pensa comigo, lidando com bois, não tem como ser almofadinha. Tem que ser um cara duro. Eu morei no interior por um tempo, aqueles 2 anos da minha vida, eu fui para lá almofadinha daquele jeito. E quando eu saí de lá, meu irmão, era casca grossa. Porque não tem como você morar no interior, você lidar com coisas do campo, você lidar com animais e você ser... Porque ou você tem a estrutura ou então você sai fora. E eu acredito que Eliseu era um homem bem rígido, bem firme naquilo que fazia. Às vezes até grosseiro. E ele está ali lidando com os bois, trabalhando, porque Deus chama quem está trabalhando. Amém? Deus não chama vagabundo. E o cara está lá trabalhando com as juntas de boi, fazendo aquela mobilização. Quando passa o profeta perto dele, não fala nada, pega a capa e joga em cima dele. Na hora que a capa recai sobre Eliseu, imediatamente ele entende que existe algo da parte de Deus, que foi liberado sobre a vida dele e que ele precisa fazer algo diferente daquilo que ele vinha fazendo até ali. No momento em que a capa caiu sobre ele, ele entendeu. Elias não falou nada. Ele só disse: Senhor, deixa eu beijar os meus pais, deixa eu me despedir deles e eu vou te seguir. Foi exatamente isso que ele fez, queridos. Ele pegou uma junta de bois, matou, comeu com a sua família, com seus amigos. E ele, a partir daquele dia, deixou a vida de um fazendeiro, de uma pessoa que lidava com animais, para servir o homem de Deus. A Bíblia mostra, queridos, que Eliseu lavava as mãos, ou derramava água nas mãos de Elias. Era um homem que estava focado 100% no chamado que Deus deu a ele. Mas observem, o chamado de Deus para as nossas vidas, ele traz algumas responsabilidades. Amém? Quando nós olhamos hoje para o contexto de muitas pessoas, queridos, a gente percebe que pessoas querem desenvolver o chamado no reino de Deus, querem se desenvolver, crescer, mas querem continuar sempre com a mesma vida. Amém? Querem fazer as coisas no reino de Deus, querem se mover no Espírito, querem crescer espiritualmente, ministerialmente, e às vezes usando artifícios materiais, artifícios empresariais, artifícios de coach, para poder se desenvolver a ponto de ascender no ministério, para poder ter uma posição, mas não é assim que funciona no reino de Deus. Quando Eliseu recebeu o chamado da parte de Deus, a primeira coisa que ele fez foi entender: eu não posso mais ser do jeito que eu era antes. Foi a primeira coisa que ele entendeu: eu não posso mais continuar lidando com bois. Amém, queridos? Ele entendeu que precisava abrir mão da sua vida para seguir o homem de Deus, para servir aquele homem. Olha só, queridos, ele não estava sendo recrutado para ser colocado em um trono. Ele não estava sendo recrutado para ser colocado numa posição de destaque imediatamente. Não estava sendo levantado para assumir uma posição nos 5 dons ministeriais, para pregar na igreja, para ter um destaque. Não estava sendo recrutado para isso, queridos. Ele foi chamado por Deus para servir a Elias. Certo que depois ele seria o sucessor, porque Deus disse: olha, unge a ele como teu sucessor. Mas naquele momento ele estava sendo levantado para servir, só para isso. Não foi que depois que a capa caiu sobre ele, imediatamente ele já estava com tudo ativado na vida dele e ele já começou a se mover. Não foi isso que aconteceu.
Ele estava lá servindo, aprendendo. E nós, queridos, precisamos entender que no serviço ao Senhor, nós precisamos nos submeter às nossas lideranças. Existe muito de nós que tem problema com servir, por quê? Porque na hora que chega na igreja tem uma liderança, a liderança tem um padrão. Na nossa igreja, queridos, nós temos um padrão, amém? Na nossa igreja as coisas são organizadas, graças a Deus nós temos o pastor Fábio e Sameire, são pastores extremamente excelentes, treinam a sua liderança para que nós possamos desenvolver de acordo com o que é o padrão da nossa igreja. E talvez a pessoa chegue para servir na igreja e esteja distante desse padrão, esteja distante disso, e quando vamos corrigir, vamos trazer alguma orientação, a pessoa se chateia, fica com raiva, faz biquinho. Queridos, é necessário entender que o serviço ao Senhor exige renúncia. Exige renunciar ao seu eu, quem você é, a sua carne. Ah, porque eu sou um grande executivo. Ah, porque eu tenho um mestrado e tenho um doutorado, tenho um pós-doutorado. Aqui dentro, queridos, dessa porta para dentro, você é um membro. Você é filho de Deus. Não existe patentes aqui no nosso meio. Amém, queridos? Se você é rico ou se você é pobre, se você passa por situações difíceis ou se você é abastado em tudo, não existe diferença aqui. Aqui é o reino de Deus. Aqui nós fazemos as coisas de acordo com o que a palavra de Deus diz, e você vai precisar se submeter àquilo que a palavra diz para que funcione. Porque, querido, se fugir disso, se nós nos dessemos ao papel de, quando chegasse alguém aqui extremamente importante, nós abríssemos concessões. Ah, não, vamos abrir uma concessão aí, do irmão está chegando muito atrasado toda vez, ou então o irmão está faltando a escala direta, ou então o irmão não está fazendo, vamos deixar porque ele é o irmão que tem o dinheiro. Ou ele é o irmão que, né? Então, ele é um irmão influente, então vamos abrir concessão. Queridos, isso não funciona. Isso não é reino de Deus. As coisas do Senhor precisam ser feitas com decência e com ordem. Existe um padrão. E esse padrão precisa ser obedecido, porque a casa do Senhor são as coisas do Senhor, queridos, e tudo que for feito para o Senhor precisa ser feito com excelência. Precisa ser feito da melhor forma possível. Talvez, em algum momento, nós não tenhamos a condição de fazer o mais bonito, o mais luxuoso, mas nós fazemos o melhor que nós podemos na condição que temos. E é isso que nós precisamos entender. E, queridos, Eliseu, diante daquela situação, ele abriu mão da sua vida, abriu mão do conforto de estar com os seus pais. Olha só que interessante. Existem certos momentos da nossa vida, querido, que nós precisamos priorizar a nossa família, né, em alguns momentos. Afinal de contas, a palavra de Deus nos mostra, né, quando a gente estuda, nas entrelinhas, nós precisamos entender que é Deus em primeiro lugar, a nossa família, a igreja. Amém? Existe essa hierarquia e nós não podemos negligenciar isso. Mas o serviço ao Senhor, às vezes, vai exigir que nós abramos mão do convívio com a nossa família em algum momento. Amém? O momento em que a gente poderia estar saindo com os nossos filhos, o momento em que a gente poderia estar na nossa casa, a gente vai estar na igreja servindo ao Senhor. E, queridos, existe uma recompensa para isso. Existem momentos como de gravidez ou em algum momento de uma enfermidade, alguma coisa que precisa ser dada uma prioridade. A gente dá aquela prioridade, amém? A igreja entende isso. Mas, queridos, fora isso, nós precisamos nos lançar no serviço ao Senhor. E aí, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, à medida que nós vamos crescendo, nós vamos entendendo o porquê de tudo isso. Porque inicialmente nós só vemos que, eu preciso fazer isso, isso, isso. O líder chega, te passa a escala, te passa a instrução e você sabe fazer aquilo ali. Vou fazer isso, vou organizar desse jeito. Mas com o tempo, você se desenvolvendo, você aprendendo, você começa a perceber que existe algo que é muito maior do que todos nós envolvidos nisso. É o reino de Deus. Por isso que o líder exige tanta excelência, por isso que o pastor exige tanta excelência. E às vezes o pastor é até um pouco duro conosco, os que são mais próximos dele, que estão ali na liderança, porque existe um padrão e esse padrão não pode ser negligenciado. Amém, queridos? Então, quando você for servir aqui nessa igreja, quando você for servir ao Senhor, sirva com integridade. Não sirva visando posição, não sirva visando ser colocado em uma posição de destaque mais na frente. Eu vou fazer aqui tudo direitinho, porque daqui a pouco o pastor vai me ver e vai me colocar para servir no lugar tal.
O pastor vai me dar a posição para sentar ali na frente. Queridos, isso aqui é trabalho. Isso aqui não é status. Amém? Isso aqui não é posição que nós estamos aqui para ser bonitinho, para estar aqui todo domingo, nos dias de culto, na frente. Não é isso, queridos. Isso aqui é a linha de frente, mas são pessoas que estão envolvidas com as coisas do Senhor. Que estão abrindo mão de suas vidas. Você não tem noção a hora que os meninos saem daqui da igreja, queridos. O culto acaba e às vezes é reunião, é coisas para resolver, saem tarde da igreja, chegam cedo e saem tarde. Isso é o quê? Serviço, isso é trabalho. Mas a maioria das pessoas só vê na hora do culto, que está todo mundo bonitinho aqui na frente, que tem um destaque, que prega. Mas na verdade, queridos, o serviço ao Senhor precisa ser feito com entendimento. E foi o que Eliseu fez, ele abriu mão da sua vida. E disse, a partir de agora eu vou servir a esse homem. Queridos, a Bíblia mostra, os textos seguintes vão mostrar, que esse homem servia com tanta excelência. Esse homem servia com tanto amor e com um coração tão cheio de alegria. Ele estava tão próximo, tão envolvido com o chamado de Deus que tinha sido dado a ele, que de fato aconteceu aquilo que Deus falou que ia acontecer. Ele seria o sucessor de Elias. Amém? Porque era possível que, se ele não tivesse aberto o seu coração, vivido intensamente o seu chamado, ele não fosse sucessor. É possível que isso aconteça. Queridos, Deus ungiu a Saul como o rei de Israel. Era para ser o rei de Israel. Era para hoje, quando nós contamos aquelas histórias maravilhosas, era para ser Saul, aquele que fosse ser lembrado. Mas aquele homem, ele se rebelou contra Deus. Ele deixou que a grandeza, que o poder crescesse no seu coração. Ele não tinha um coração ensinável, não tinha um coração reto diante de Deus, a ponto de Deus olhou para ele, Deus olhou para aquele homem e Deus simplesmente o rejeitou. Amém? Então, quando nós estivermos servindo ao Senhor, queridos, que nós façamos isso com todo o nosso coração. E Eliseu, queridos, serviu aquele homem com todo o seu coração. Pouco tempo antes de Elias ser levado, porque ele foi arrebatado em uma carruagem de fogo, nós conhecemos o texto. Pouco tempo antes, Elias ia fazer algumas coisas, ia passar em cidade tal para resolver tal coisa, e falava para Eliseu, fica aqui que eu vou lá. E Eliseu disse, não, Senhor, eu vou com o Senhor para onde o Senhor for. Porque pouco tempo antes, Elias tinha perguntado, olha, o que você quer quando eu for tomar de ti? Eliseu disse, Senhor, eu quero uma porção dobrada do teu Espírito. Eu quero que aquilo que opera na sua vida, opere 2 vezes mais na minha vida. O homem era ousado. Eu considero o Eliseu o profeta mais ousado no Antigo Testamento. O homem era extraordinário. O homem era ousado. O homem era forte. Isso também é uma característica, queridos, que no ministério nós precisamos buscar ser. Nós sabemos que muitos de nós temos fragilidades emocionais, problemas que aconteceram quando nós ainda estávamos distante de Deus, de traumas, de situações que aconteceram. E às vezes a gente chega na igreja todo quebrado, todo quebradinho, choroso, que não pode triscar, que já está chorando, já está se desmanchando. Não pode falar alguma palavra um pouco mais firme, que a pessoa já está chateada, porque tem marcas na sua vida, problemas emocionais. Mas, queridos, eu quero dizer para você, o chamado de Deus exige que nós busquemos no Senhor a fortaleza, ao ponto de que nós possamos ficar forte emocionalmente. O ministério, queridos, é um lugar para pessoas bem resolvidas emocionalmente. Porque se você não tiver estrutura para o ministério, estrutura para lidar com situações, vai ficar difícil. Porque chega a hora que vem não para você. Chega a hora que vem uma instrução um pouco mais firme para você, e você precisa ouvir e abaixar e ficar firme naquilo que o Senhor tem para você. As pessoas pensam, queridos, que ministério é um mar de rosas, é tudo perfeito. Não é, queridos. E nós precisamos buscar na palavra, ser forte. Como é que nós vamos fortalecer o nosso coração? Como é que nós vamos melhorar emocionalmente? Nós sabemos, queridos, que existem pessoas que têm problemas com isso. Mas você não pode se conformar em viver nessa situação. Não pode se conformar em viver sempre nessa mesma coisa. De qualquer coisa as suas emoções afloram. Ai, porque eu sou assim mesmo. Ah, porque se fizer comigo, meu amigo, vai ser daquele jeito. Isso não é cristianismo. Você não entendeu o que o Evangelho diz.
A palavra nos mostra que nós precisamos ser mansos e humildes de coração. Existe um padrão estabelecido por Deus para que nós possamos seguir a nossa vida, a nossa caminhada, a nossa jornada. O problema, queridos, é que muitos de nós estão vivendo um evangelho de acordo com o que o mundo está vivendo. O mundo está propondo hoje um evangelho que você pode viver do jeito que você quiser. Você vem para Jesus do jeito que você está e você pode permanecer do jeito que você está. Isso nunca foi evangelho. Jesus falou para os seus discípulos: se vocês querem vir após mim, neguem-se a si mesmos, tomem a sua cruz e me sigam. Eu tenho algo poderoso para vocês, tenho algo grandioso para vocês. Eu tenho uma posição estabelecida para vocês, mas vocês precisam negar a sua vida e me seguir. Seguir a Jesus, queridos, é buscar viver o padrão que Jesus vivia, amar como Ele amou, andar como Ele andou, perdoar como Ele perdoou. Isso é evangelho. É o que as Escrituras nos mostram, mas muitos de nós, queridos, estamos vivendo esse evangelho coach de hoje, que eu não entendo de onde está saindo tudo isso. E até entendo, porque a palavra de Deus diz que nos últimos dias se levantariam pessoas pregando doutrinas de demônios. Isso são doutrinas de demônios. Um evangelho que vai te manter confortável, na sua vida de pecado, na sua vida que você viveu desde quando você saiu do mundo e está aqui. Se você está do mesmo jeito, você está em falta, queridos. Se arrependa hoje. Se você vive a mesma vida que você vivia, traindo a sua esposa, traindo o seu marido, falando mal das pessoas, roubando, mentindo, se você continua com as mesmas práticas, você precisa se converter. Por mais que você tenha recebido Jesus como seu Senhor e Salvador, é necessário que as suas práticas sejam apagadas. Você precisa apagar isso da sua vida, renovar a sua mente pela palavra de Deus e viver o genuíno evangelho. Queridos, é isso que vai te trazer fortaleza. É isso que vai te fazer ser um homem, uma mulher íntegro, cheio da palavra, cheio do Espírito. Se você decidir viver a sua vida meia boca, mais ou menos com Deus, não vai funcionar nada para você, queridos. Vai ser sempre a mesma coisa. Você vai ser salvo porque você recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz que a salvação é pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e nem vem das obras para que ninguém se glorie. Mas o evangelho genuíno, queridos, exige de nós uma adequação da nossa vida ao que a palavra de Deus diz. Existe um modelo, queridos, e o meu modelo, o seu modelo, não sou eu, não são os pastores, não são as pessoas que nós admiramos. O nosso modelo é Jesus Cristo. E nós precisamos nos esforçar para sermos como Jesus é. Queridos, isso não é fácil, não é simples. Parece ser fácil quando nós estamos falando, mas quando nós paramos para pensar sobre essas coisas, nós enxergamos que existem coisas que nós precisamos nos adequar à palavra de Deus. Que existem situações que nós precisamos entender pelo Espírito, de que nós precisamos nos adequar. Que é a vontade de Deus para nós. E, queridos, eu vou dizer para você, se você ficar confortável desse jeito, eu não estou dizendo que você está assim, eu estou falando no geral, amém? Existem pessoas do mundo todo nos ouvindo aí. Mas se alguém que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, nasceu de novo, decidir viver sempre a mesma vida, queridos, o chamado de Deus nunca vai se manifestar na sua vida. Porque você viu que quando Eliseu recebeu o chamado de Deus, ele entendeu: eu não posso mais viver a vida que eu vivi até aqui. Então, a partir daqui, eu vou romper com a minha vida passada e eu vou seguir para o novo de Deus para a minha vida. É isso, queridos, que Deus espera de nós. É essa a postura que Deus espera de um homem ou de uma mulher que se arrepende, que ouve a mensagem do Evangelho, que ouve que Jesus morreu naquela cruz para salvar, para libertar, para curar, para te tirar da condição de pecado, da condição de vida com o diabo e se fazer um filho de Deus. Quando você ouviu essa mensagem entrou no seu coração. Se você veio e recebeu Jesus, a partir de agora, queridos, mude a sua rota. Não permaneça na mesma vida, não permaneça no mesmo caminho. Às vezes a gente ouve pessoas dizerem: mas pastor, mas eu não consigo, porque tem pecados que eu não consigo largar. Eu não consigo parar com isso, porque é algo mais forte do que eu. Você está invalidando o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz em Gálatas: andai no Espírito e jamais cumprireis as concupiscências da carne. Amém, queridos? Existe um padrão de vida que Deus tem para nós, mas às vezes nós não queremos renunciar. Às vezes nós queremos só ficar no conforto, só fazer do jeito que dá para nós. Não, só dá para mim até aqui. Daí para frente não dá não, porque aí eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Queridos, isso não é evangelho.
Renunciar o eu mesmo é nós abrirmos a palavra de Deus e ver como Jesus andou, como Jesus perdoou, como Jesus se entregou. Isso é evangelho. Foi esse o padrão que ele veio estabelecer para nós. O apóstolo Paulo disse: olha, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E você vê o apóstolo Paulo vivendo uma vida de piedade, o apóstolo Paulo vivendo uma vida debaixo do mover do Espírito, o apóstolo Paulo escrevendo cartas, instruindo pessoas, abrindo igrejas, se movendo no sobrenatural de Deus. Por quê? Porque ele decidiu abrir mão da sua vida por causa do Senhor. Ele disse: olha, tudo que eu sabia, Jesus, queridos, o apóstolo Paulo não era um Zé Doidinho, não. O apóstolo Paulo era um homem extremamente gabaritado, era um homem instruído. Estudou aos pés de Gamaliel, que era uma universidade, a maior universidade que existia naquela região, de homens ricos, de homens poderosos. Ele disse: olha, eu considerei tudo isso como refúgio, como nada, por causa de Cristo. Precisamos, queridos, entender que existe um chamado de Deus para as nossas vidas, para viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. Não é só isso aí que a gente viveu até aqui, não, queridos. Existe mais de Deus para as nossas vidas. Existe mais de Deus para mim e para você. Ei, Deus conta com você. Você talvez olha para você e se acha pequeno, se acha incapaz. Querido, se submeta à vontade de Deus na sua vida. A palavra de Deus fala sobre isso. Existe um texto que diz: sujeitai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, que ao seu tempo Ele vos exaltará. Às vezes, queridos, nós queremos seguir fórmulas e fórmulas para poder crescer espiritualmente, para poder nos desenvolver, mas a palavra está sendo bem clara, queridos. Está faltando mesmo é nós lermos a palavra de Deus e nos adequar ao que Jesus disse, ao que as cartas dizem. O apóstolo Paulo, cheio do Espírito, escreveu, inspirado pelo Espírito. Outros discípulos, outros apóstolos escreveram também para que nós andássemos na vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso, queridos, que Deus tem para nós. Eliseu, queridos, serviu aquele homem. E como eu falei, ele estava indo, ele já tinha pedido a porção dobrada. E ele disse assim: olha, meu filho, dura coisa me pediste, viu? Ou seja, Elias sabia que era o bichão. Elias sabia que o que existia sobre a vida dele era algo sobrenatural. Era algo que não era normal. Ele era um profeta de Deus, um homem ousado por Deus. Mas ele disse: olha, se você me vir ser tomado por cima de você, da forma que você pediu, vai acontecer. Por isso, meu irmão, o homem colou em Elias. Querido, nós precisamos colar nas pessoas que têm de Deus para as nossas vidas, sem segundas intenções, amém? Não é que a gente vai desprezar o irmão, que a gente olha assim e vê: esse irmão aí não pode me oferecer nada, então, irmão, sai para lá, não quero nem conversa contigo, eu não quero nem te ver. Não, isso não é evangelho. Amém? Nós precisamos, queridos, as pessoas que nós julgamos que talvez precisem de um pouco mais de suporte, nós precisamos suportá-las em amor, elevá-las, trazer elas para o nosso nível. Existem pessoas que correram uma carreira já, estão à nossa frente. Nós precisamos nos associar com essas pessoas para poder buscar, entender, buscar a sabedoria de Deus, buscar aquilo que aquela pessoa tem. Nós precisamos nos associar com pessoas que têm de Deus para as nossas vidas. Amém? Eliseu, que ele estava na cola de Elias. Para onde Elias ia? Elias dizia: ó, fica aqui. Ele disse: não, Senhor, eu vou com o Senhor. Elias disse: fica aqui. Não, Senhor, eu vou com o Senhor. Até, queridos, que chegou o grande momento. Os profetas que existiam naquele tempo, outros profetas, toda vez que Eliseu chegava na cidade, que falava com eles, ele dizia: olha, você sabe que hoje o teu Senhor vai ser tomado sobre ti, né? E ele: eu sei, fica quieto. Eliseu estava sabendo o que estava acontecendo. Ele estava convicto. Ele estava na expectativa. Queridos, fique na expectativa daquilo que Deus vai fazer. Porque talvez até aqui nada aconteceu. Talvez até aqui você se esforçou, você buscou, você se consagrou, você tenha orado e nada tenha acontecido. Não esmureça. Permaneça com seu coração firme no Senhor. Porque vai acontecer. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é poderosa, queridos, para se manifestar nas nossas vidas à medida que nós estejamos firmes em fé. Não ande pelaquilo que você está vendo, mas ande por fé. E aquele homem, queridos, naquele momento épico, veio uma carruagem de fogo e Eliseu ficou perturbado, começou a gritar: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros. Ele ficou ali meio atordoado. O carro veio e levou Elias.
Só que antes de Elias subir, queridos, e sumir, a capa do homem caiu. E quando a capa dele caiu, Eliseu pegou a capa. Eliseu tinha servido ao Senhor com integridade. Eliseu tinha guardado o seu coração. E, queridos, profeta daquele tempo era um homem extremamente duro. Muito provavelmente Eliseu deve ter pegado algumas bordoadas. Talvez de algum momento tenha sido maltratado, mas ele guardou o seu coração. Ele ficou firme naquele propósito. E depois de ter passado por todo esse processo, de ter cuidado do seu Senhor, de ter servido ao seu Senhor, de ter guardado o seu coração em situações difíceis, ele está com a capa nas costas. E aí, meu irmão, o homem sabia que a unção que estava sobre Elias, agora estava sobre ele, e de forma dobrada. Quando ele pega aquela capa, que ele diz, ele se levanta, ele chega na frente do rio, tira a capa das costas, ele taca a capa no rio e fala: aonde está o Deus de Elias? Imediatamente, querido, aquele rio se abre e ele passa, e as pessoas que estão lá do outro lado veem, o Espírito de Elias está sobre Eliseu. Isso mostra, queridos, que para atender ao chamado de Deus para as nossas vidas, nós precisamos servir. Ele não recebeu a capa na hora que a capa veio sobre ele ali, quando Elias chamou, ele não recebeu essa unção. Não foi na mesma hora. Embora, queridos, a unção de Deus hoje, na realidade que nós estamos, já está sobre nós, nós precisamos nos desenvolver, amém? E o serviço vai trazer para nós estrutura. O serviço vai trazer para nós, é como se fosse o ferro se afiando com o outro. Amém, queridos? É no serviço que nós vamos aprender, nós vamos entender que o nosso irmão é diferente de nós. Nós vamos entender que o nosso irmão tem as suas particularidades, ele é um indivíduo. E talvez ele fale de um jeito que eu não gosto muito. Talvez ele se mova de um jeito que eu não goste muito, mas eu preciso me submeter à vontade de Deus. Queridos, algo que eu trago comigo, e eu acho que isso é interessante, gostaria de compartilhar com vocês. Queridos, nós não podemos deixar que as outras pessoas definam como nós vamos ser. Porque às vezes as pessoas fazem coisas e elas sabem que se eu fizer isso com ele, ele vai agir desse jeito, ele vai ficar com raiva, vai fazer isso, aquilo outro. Queridos, não deixe que as outras pessoas definam isso. Simplesmente se amolde ao que a palavra de Deus diz. Se a pessoa vem ferir você, e eu estou falando isso, queridos, dentro de um departamento mesmo. Talvez ali no serviço alguém falou alguma coisa que você não gostou, queridos, guarde o seu coração. Fique firme no Senhor, embora, queridos, aqui na nossa igreja nós temos uma cultura de sempre ser pessoas muito educadas, nós não maltratamos as pessoas que estão servindo ao Senhor junto conosco, amém? Mas pode ser que em algum momento alguém fale alguma coisa que você não goste, mas mesmo assim guarde o seu coração, fica firme, existe algo de Deus para você, existe algo de Deus para a sua vida, existe um poder de Deus que está manifesto sobre você, que vai levar você a grandes lugares, para fazer grandes coisas, para levar a palavra para pessoas, e para que você esteja habilitado para fazer aquelas coisas, algumas coisas aqui atrás precisam ser feitas. Para você preparar um profissional, queridos, para exercer uma certa profissão, isso não acontece do dia para a noite. Você não chega numa universidade no dia e no outro dia já sai com diploma, não é assim que funciona. Você vai precisar passar por um processo de ensino, de provas, e eu não estou dizendo que Deus vai levantar provas para você, entenda bem o que eu estou falando. Mas, queridos, quando nós estamos nos desenvolvendo no ministério, coisas se manifestam diante de nós. Amém? Na sua vida espiritual, queridos, não tem para onde, coisas vão se manifestar. E essas coisas, queridos, vão ser as coisas que vão forjar o seu caráter. São as coisas que vão forjar a sua personalidade, aquilo que você é. E você precisa estar firme com a palavra de Deus. Não abra mão de estar firme na palavra de Deus. Não abra mão de viver uma vida com o Senhor, de ter uma vida consagrada a Deus, porque tudo isso vai passar, queridos. Mas a palavra de Deus, ela não vai passar na sua vida. Tudo vai passar. Ah, mas eu estou passando por uma provação, uma pressão gigantesca. Queridos, fica firme com a palavra. Ah, mas eu estou passando uma situação que eu olho para um lado e para o outro, eu não vejo solução, eu não sei o que fazer. Queridos, fica firme na palavra. Deus é poderoso para fazer o sobrenatural, o impossível. Aquilo que naturalmente é impossível para você, ou para a medicina, ou para quem quer que seja, para Deus tudo é possível. Nós só precisamos crer. Isso nós estamos falando aqui, queridos, a respeito de posicionamento. Posicionamento a respeito daquilo que Deus tem para nós.
Saiba, Deus tem algo grandioso para a sua vida. E você sabe disso. Talvez você veio até aqui, querido, se arrastando, fugindo do ministério, fugindo do seu chamado, se deixando levar pelas suas vontades. Mas nessa manhã, o Senhor está trazendo aos nossos corações esse tema para que nós possamos despertar. Despertar, queridos. Às vezes nós estamos em situações que nós não nos vemos habilitados nem para orar por uma dor de cabeça. Um irmão está com um problema, a gente não tem uma palavra para dar para eles. E isso advém de uma falta de vida com o Senhor. Nós precisamos entender, queridos, que existe dentro desse leque de coisas que o Senhor conquistou para nós, existe a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Queridos, nós precisamos meditar nessa palavra. Nós precisamos aprender com essa palavra. Nós precisamos tirar um tempo todos os dias de oração. Isso é o nosso alimento diário. Queridos, eu não consigo entender. Como alguém disse, rapaz, eu sou crente, mas passa de 3 meses sem pegar numa Bíblia. Ou melhor, pega na Bíblia quando vem na igreja. Lê o versículo, saiu pelaquela porta, nunca mais pega na Bíblia. Não tem um tempo de oração, queridos. Você é um crente, você está salvo, você crê no Senhor Jesus, está salvo. Mas, queridos, existe algo para se desenvolver. E esse desenvolvimento vem à medida que nós nos submetemos à palavra. Romanos no capítulo 2 fala sobre isso. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício santo, vivo e agradável, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Essa é a instrução para nós. A instrução daquilo que nós precisamos fazer para viver o plano de Deus nas nossas vidas. Existe um plano de Deus para nós. Você se alegra com isso? Existe algo que nós precisamos fazer. Nós precisamos alcançar as pessoas que estão perdidas. Precisamos alcançar as pessoas que estão distantes do Senhor. E, queridos, eu vou dizer para você que uma palavra liberada debaixo da unção do Espírito, ela muda situações. Talvez não mude se você for falar uma palavra que nem você mesmo acredite. Às vezes as pessoas vão pregar e a gente percebe que nem ele está acreditando no que está dizendo. Queridos, isso não funciona. A ousadia, a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Aí você vai se enchendo da palavra, você vai se enchendo do Espírito, vai se enchendo da palavra, vai se enchendo do Espírito. Na hora de falar, quando você abrir a sua boca, o poder de Deus está em manifestação. Isso funciona. Você não tem noção, queridos, o que é chegar diante de uma pessoa que está numa situação terrível, perdida. E você fala uma palavra de Deus para aquela pessoa, ela ouve aquilo cai no coração dela como se fosse um alívio. A pessoa se rende ao Senhor. Os pecadores estão aí perdidos, queridos, precisando ouvir de Jesus, mas não de um Jesus morto, não de um Jesus que não pode fazer nada. Estão precisando ouvir de um Jesus que é poderoso para mudar situações, mudar histórias, curar, libertar de vícios, libertar de prisões. Esse é o Jesus que nós precisamos apresentar para as pessoas. E nós precisamos conhecer esse Jesus. Não de ouvir falar, mas de termos experiências com Ele. De ter uma vida com o Senhor. Isso faz toda a diferença na nossa vida cristã, queridos. Toda a diferença. Está diante de nós, queridos, essa é uma decisão minha e sua. Eu preciso entender e fazer isso. Você precisa entender e fazer a sua parte. Se sujeitar debaixo da mão do Senhor. Porque a gente pode, querido, simplesmente sair por aquelas portas. A mensagem foi mais ou menos. Continuar a nossa vida do mesmo jeito. Nada vai mudar, queridos. Não se engane. Não vai ser a imposição de mão de um pastor que vai vir de fora, ou dos nossos pastores aqui. Não vai ser só uma palavra que vai ser lançada sobre a sua vida, que vai mudar a sua vida, queridos. A palavra está sendo lançada, mas a palavra ela traz consigo responsabilidades para nós. A palavra nos mostra que existe um caminho para nós seguirmos. E, queridos, esse caminho ele é maravilhoso. Não é pesado. O caminho de Deus para as nossas vidas não é um jugo. Embora Jesus tenha dito, olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Existe o peso disso que nós estamos falando aqui, que é a responsabilidade. Mas não é nada pesado, é maravilhoso, é prazeroso, é o bom combate.
É uma vida com o Senhor. É mais prazeroso, queridos, do que qualquer coisa nessa vida. Não existe nada melhor do que a presença de Deus. Nada é melhor do que a presença de Deus nas nossas vidas. Você poder acordar e saber: o Senhor está comigo, Pai, obrigado pela tua presença que está em mim. Obrigado porque quando eu saio da minha casa, a mão do Senhor está sobre mim. Obrigado porque o Espírito está sobre a minha vida, e quando eu falo a tua palavra, ela funciona. Não existe nada melhor do que isso, queridos. Você saber que tem uma aliança com Deus. Existe um Deus Todo-Poderoso que está no céu e Ele olha para você, Ele cuida de você. A consciência do mundo, queridos, a vida no mundo, as práticas naturais, ela tira essa consciência de você. Viver uma vida comum e natural tira essa consciência de você. A consciência de pecado, que muitas vezes, às vezes a gente acaba caindo, que não é nem para viver mais nessa vida, mas às vezes nós caímos numa consciência de pecado e há um peso sobre nós. A gente não consegue fazer nada porque eu fiz aquilo outro, eu não consigo. Queridos, todos os nossos pecados foram apagados. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se você está na prática do pecado, se arrependa desse pecado, deixe esse pecado e viva a vida que Deus tem para você. É novo, é agora, não é uma coisa que você vai esperar outra semana, eu vou esperar o carnaval passar e eu começo. Não, queridos, é hoje. É um posicionamento de Deus nas nossas vidas. Espiritual, é nós entendendo: eu preciso me posicionar no reino de Deus. Eu vou abrir mão da minha carne. Eu vou abrir mão desse gênio que eu tenho, assim, que só o sangue de Jesus. Vou abrir mão de tudo isso porque eu amo o Senhor. Não é fácil, mas é necessário. Amém, queridos? Isso vai trazer um peso de glória sobre as nossas vidas. É a partir daí que nós vamos começar a ver o sobrenatural de Deus em manifestação. É a partir daí que vamos impor as mãos sobre os enfermos, eles vão ser curados. Não que isso já não esteja disponível para você, queridos, mas a vida com Deus, a prática da nossa vida com o Senhor, vai trazer essa consciência. Porque tudo, queridos, está associado à nossa consciência. Tudo está disponível para nós. Amém? A bênção do Senhor foi derramada sobre nós no momento em que nós recebemos o Senhor Jesus. A autoridade de Deus, o poder de Deus está sobre nós. Mas a falta de consciência dessas coisas nos leva a viver uma vida de escravos. Olha que coisa interessante. É dono de tudo, mas se comporta como escravo. Porque não enxerga, não consegue perceber, porque a carne está inclinando mais para o outro lado. E vive de acordo com os sentidos, vive de acordo com o que vê. E nós precisamos andar por fé e não por vista. E andar por fé e não por vista é viver uma vida consagrada ao Senhor. É viver uma vida de honra ao Senhor, uma vida servindo ao Senhor com alegria, uma vida vindo para a igreja, ajudando um irmão, assistenciando, orando por um, orando por outro, tendo momentos dentro do quarto de oração, de joelhos ali na presença do Senhor, se consagrando a Deus, tirando tempos de jejum. Isso é uma vida com o Senhor. Não é momentos, queridos, nós não precisamos de momentos com o Senhor. Não é só vir para a igreja, chegar aqui, levantar as mãos e ir para casa e continuar sempre da mesma forma. Não é isso. Você viver assim, você não entendeu o Evangelho. É uma vida de relacionamento diários com o Senhor. É todo dia, eu preciso todo dia de um tempo de oração, todo dia. Eu preciso estar com Ele, debruçado diante da presença do Senhor, aprendendo do Senhor. Isso é uma vida com Deus. É isso que o Evangelho propõe para cada um de nós. E muitos de nós, queridos, estamos sendo negligentes com relação a isso. Por quê? Porque as nossas atividades, o nosso trabalho, as nossas coisas nos consomem. De fato, queridos, precisamos trabalhar. Amém? Nós temos que trabalhar. Precisamos cumprir com os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Está tudo bem com relação a isso. Só que o Senhor Jesus trouxe uma revelação muito importante. Ele disse: olha, busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo: olha, em primeiro lugar sou eu na sua vida. Em primeiro lugar não é o seu trabalho, em primeiro lugar é o Senhor na sua vida. Talvez as prioridades que estamos dando estão nos levando a viver a vida que estamos vivendo. Estamos dando prioridade a certas coisas e vamos viver de acordo com aquilo, queridos. Mas nós precisamos priorizar o Senhor. Priorizar o Senhor nas nossas vidas. Ele nos salvou,
Ele nos libertou, nos tirou de uma condição de pecado, nos livrou do inferno. Nós somos filhos de Deus, temos a presença de Deus sobre as nossas vidas e precisamos ser gratos ao Senhor e todos os dias estar com Ele. Senhor, eu te amo, eu te adoro, Senhor. Não há nada mais importante do que o Senhor na minha vida, nem o dinheiro, nem as coisas, nada nessa vida é mais importante do que o Senhor. É uma vida de relacionamento com o Senhor, diários. Queridos, e à medida que nós vamos nos aproximando do Senhor, as nossas coisas, as nossas fraquezas vão se perdendo no caminho. Aquilo que nós julgávamos importante vão se perdendo no caminho. Porque nós vamos enxergando como é o nosso Senhor. A intimidade com Deus vai te levar para um nível que você vai percebendo como Deus é amoroso, como Deus é cuidadoso, como Ele é bom. E vamos nos aproximando cada vez mais e vamos ficando mais parecidos com Ele. Isso é evangelho. É uma mudança, é uma metanoia. Muda totalmente a mentalidade. É isso que Deus propõe para nós, queridos. E nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus diz. Existe algo grandioso para mim e para você. Existe a bênção do Senhor e manifestação nas nossas vidas. Está tudo disponível. Nós precisamos buscar o Senhor. Amém, queridos? Buscar o Senhor com todo o nosso coração. Buscar a face de Deus. Nós já temos o Espírito dentro de nós. Mas nós precisamos estar conscientes dessas coisas. Amém, queridos? Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. A graça do Senhor, queridos, ela despencou sobre as nossas vidas. Se você está aqui hoje, você foi alcançado por essa graça. Alguém teve que morrer por você, para que você pudesse estar aqui hoje, livre. Livre. Completamente livre. Sem peso. Diante de Deus, quando Jesus olha para você, você está santo, puro, justificado. Não existe condenação sobre a sua vida. E isso por causa do sacrifício de Jesus. É por isso que nós precisamos, queridos, vivermos consciente dessa vida. Essa vida com Deus. Não é momentos com Deus. Amém? É uma vida com Deus. É uma vida entregue ao Senhor. Mesmo com as nossas obrigações, o nosso trabalho, nós estamos todo o tempo ligados com o Senhor. Estamos ligados com o Senhor. No momento em que dá ali, você começa ali, tá um momento só você, e você começa e você fica ali naquele momento de comunhão. No momento que você tem uma oportunidade ali, você começa, Pai, obrigado pela tua presença na minha vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Uma vida com o Senhor vai nos levar a viver o extraordinário de Deus. Talvez, queridos, nós vivemos até aqui o normal, o natural. Foi bom até aqui. Mas, queridos, nós precisamos passar para uma próxima fase. Existe mais de Deus para mim e para você. Eu, queridos, não estou conformado com o que eu tenho até aqui. Eu faço que nem aquela música do Trazendo a Arca. Agradecido eu sou pelo que recebi, mas eu não estou satisfeito. Eu quero mais. Nós precisamos ter isso no nosso coração, queridos. Existe mais do Senhor para nós. Existe mais da comunhão com o Senhor. Mais da comunhão com o Espírito. Uma vida entregue ao Senhor. Uma vida no mover do Espírito Santo. É o que Deus tem para mim e para você. Não olhe para as suas debilidades, para as suas fragilidades. Não olhe para isso. Olhe para o Senhor, que Ele é o autor e consumador da sua fé. É Ele que te levanta, é Ele que te fortalece. Aleluia. Está disponível para nós, queridos. Nós só precisamos receber e praticar. Amém? Fique de pé. Se você está aqui nessa manhã e você ainda não recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você deseja receber esse presente que foi conquistado por um alto preço, se você quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador nessa manhã, e ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho, eu quero convidar você a levantar a sua mão aqui, que nós vamos orar por você. Temos alguém que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador? Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos participar do momento da Santa Ceia. Eu queria convidar os nossos diáconos, como o nosso pastor diz, o diácono mais bonito do Brasil. Vamos participar desse momento, querido, que é um memorial.
É um memorial daquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Ele se entregou. Ele não precisava fazer isso. Amém, queridos? Não se despeça, amém? Esse é um momento importante do nosso culto. Não se despeça. Fique ligado. O Senhor Jesus morreu por nós. Ele pagou um alto preço para que nós estivéssemos aqui hoje. E hoje nós vamos participar desse memorial, que Ele disse, olha, façam isso em memória de mim. Esse é um momento maravilhoso, queridos. Esse é um momento importante. Não é um momento de luto, é um momento de festa. É um momento em que nós vamos relembrar o sacrifício de Jesus naquela cruz, em que seu sangue foi derramado para limpar o meu e o seu pecado. Amém? E nós temos a possibilidade de estar diante de Deus santo, justos, inculpáveis, através do sacrifício de Jesus. Amém? Se você já recebeu Jesus como Senhor e Salvador, você está habilitado para tomar a Santa Ceia. Só que você ainda não recebeu, eu aconselho que você não tome. Amém? Há essa recomendação. A Santa Ceia é para os filhos de Deus. E nós precisamos estar alinhados com os parâmetros que a palavra de Deus estabelece. Amém? Vamos orar pelos elementos. Estenda a sua mão para cá. Amém? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por ter enviado Jesus para nos salvar. Obrigado porque pelo teu sacrifício nós fomos retificados, justificados, fomos livres do pecado. E nessa manhã nós vamos comemorar, vamos comemorar, Senhor, vamos nos alegrar com esse momento da ceia do Senhor. Nós vamos nos lembrar do teu sacrifício e nos alegrar porque o Senhor nos libertou de todo pecado e de toda injustiça. Muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, te glorificamos. O Senhor é santo, o Senhor é digno de toda honra. Muito obrigado por tudo, Senhor, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Os diáconos vão servir, esperem uns pelos outros, amém? Nós vamos ceiar juntos. Enquanto isso, o louvor vai cantar um hino. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte Ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu. Nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou. Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Glória a Deus. Todo mundo recebeu? Pessoal lá atrás do trânsito. Amém. Glória a Deus. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Esse exame que nós vamos fazer agora, queridos, não é um exame relacionado a pecado. Amém? É um exame
que nós vamos fazer como nós estamos no corpo de Cristo. Será que eu estou dando trabalho no corpo de Cristo? Será que eu estou, de fato, vivendo o Evangelho, amando os meus irmãos? Ou será que eu estou provocando algum tipo de discórdia, algum tipo de problema? Esse é o momento que nós vamos nos examinar com relação a isso. E, querido, se o exame der negativo, você já se arrepende aí, já está tudo certo, porque ele diz: examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Nada, queridos, pode nos afastar do Senhor. Nada, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir. Nada pode nos afastar do Senhor. Nós precisamos estar conscientes disso, amém? Então eu vou dar aí alguns segundos para que você faça essa reflexão, e depois nós vamos participar do pão e do vinho, amém? Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Amém? Com essa consciência, queridos, participa do pão. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu bebeis em memória de mim. Queridos, esse cálice representa o sangue de Jesus derramado por nós naquela cruz. E no momento que você beber desse cálice, se você tiver com alguma enfermidade, você vai ser curado no poder do nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Então participa com fé no nome de Jesus. A Bíblia diz, queridos, que depois de ter ceado, eles cantaram um hino. Amém? É isso que nós vamos fazer agora com alegria. Estamos sem trono no mundo do inimigo, e eu estou ao seu lado, assentado com Cristo. Eu vivo rindo à toa e reinando em vida. O que eu sei que nada vai a minha alegria. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Senhor, me fortaleço na tua alegria. Pela fé eu vou vencendo, rindo todo dia. Glória a Deus. Permanece de pé, nós já estamos encerrando. No entanto, eu gostaria de indicar alguns livros que têm tudo a ver com a palavra que foi ministrada hoje. O primeiro deles é este do irmão Kenneth Hagin Jr., Chamados por Deus, um livro maravilhoso. Temos também do nosso irmão Rick Renner, Diga Sim, experimente uma vida tão plena e profunda que você jamais voltará atrás. E por fim, do irmão Kenneth Hagin, Pai, Os Dons do Ministério. Esse livro aqui é maravilhoso e é obrigatório para você que quer se aprofundar mais a respeito desse tema. Amém?
Onde estão os nossos visitantes? Olha, nós preparamos uma sala VIP, exclusiva para te receber melhor. Então, você pode ir lá atrás, tem uma equipe te esperando. Vão ser só 5 minutinhos do seu tempo. A gente só quer dar a devida recepção que você merece, tá? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Glória a Deus. Então, lembrando que o Rema continua com as matrículas abertas, 10% de desconto. Na sexta-feira teremos a aula nacional de abertura do Rema. Então, vem, traz um convidado com você. E no sábado, o Virtuosas Day. Sem mais, levanta suas mãos, nós já vamos encerrar. Vá na graça e na paz e seja abençoado praticando essa palavra. Amém.